Evangelho de João, capítulo 18. Paixão e ressurreição de Jesus. Prisão. Depois dessas palavras, Jesus saiu com seus discípulos para além da torrente de Cedron, onde havia um jardim no qual entrou com seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente para lá com seus discípulos. Tomou então Judas a corte e os guardas de serviço dos pontífices e dos fariseus, e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: "A quem buscais?" E responderam: "A Jesus de Nazaré." E Jesus disse: "Sou eu." Também Judas, o traidor, estava com eles. Quando lhes disse: "Sou eu", recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes ele pela segunda vez: "A quem buscais?" Disseram: "A Jesus de Nazaré." Replicou Jesus: "Já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim em que buscais, deixai ir eles." Assim cumpriu a palavra que disse: "Dos que me deste, não perdi nenhum." Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: "Enfia a tua espada na bainha. Não hei de beber eu o cálice que o Pai me deu." Então a corte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram. Conduziram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Negação de Pedro. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho: convém um só homem morra em lugar do povo. Simão Pedro seguia Jesus e mais outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Porém, Pedro ficou de fora à porta. Mas o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à porteira. Esta deixou Pedro entrar. A porteira perguntou a Pedro: "Não és acaso também tu um dos discípulos desse homem?" E Pedro respondeu: "Não sou." Os servos e os guardas acenderam um fogo porque fazia frio e se aqueciam com eles, e estavam também Pedro de pé aquecendo-se. O sumo sacerdote indagou de Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: "Falei publicamente ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus, e nada falei às ocultas. Por que me perguntas? Pergunta àqueles que ouviram o que lhes disse. Esses sabem o que ensinei." A essas palavras, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Replicou-lhe Jesus: "Se falei mal, prova-o. Mas se falei bem, por que me bates?" Anás enviou o preso ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava lá se aquecendo e perguntaram-lhe: "Não és porventura também tu um dos seus discípulos?" Negou, dizendo: "Não." Disse-lhe um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: "Não te vi eu com ele no horto?" Mas Pedro negou outra vez
e imediatamente o galo cantou. Diante de Pilatos, condenação à morte. Da casa de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo, mas os judeus não entraram no pretório, para que se contaminarem e não pudessem comer na Páscoa. Saiu por isso Pilatos para ter com eles e perguntou: que acusação trazeis contra este homem? E responderam-lhes: se este não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Disse então Pilatos: tomai-o e julgai-o vós mesmos, segundo a vossa lei. E responderam-lhe os judeus: não nos é permitido matar ninguém. Assim se cumpria a palavra com a qual Jesus indicou que de um gênero de morte havia de morrer. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? E Jesus respondeu: dizeis isto por mim mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Disse Pilatos: acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. E perguntou-lhe então Pilatos: és, portanto, rei? Respondeu Jesus: sim, sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. E disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Falando isso, saiu de novo, foi ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum, mas é costume entre vós que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente e disseram: não, a este não, mas a Barrabás.